Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui juntos mais uma vez no Momento Enem. Eu, professor Mário, professor de Física aqui do Colégio Coque São Francisco, e nós estamos juntos aí para a gente ver mais um pouquinho de Física daquilo que cai no Enem. Bom, o assunto que eu selecionei para hoje é falar um pouquinho sobre as leis de Ohm e sobre a associação de resistores. Nós temos aí grande parte das questões do Enem fazendo muito movimento com relação a esse tipo de circuitos, né? A junção de situações do nosso cotidiano, aplicações de diversas maneiras, aparelhos de medidas elétricas, enfim, é o que a gente vai dar uma espiadinha na aula de hoje, beleza? Então, bora lá, vamos comigo, a gente vê como é que as coisas ficam. Bom, toda elétrica ela vai ser regida pelas duas leis de Ohm, certo? A primeira lei de Ohm ela vai relacionar a DDP e a corrente, ou seja, a voltagem, a sua tensão, os 110, 220 que você está acostumado, com a corrente do circuito. A corrente ela nada mais nada menos que mede a carga que está passando em determinado tempo, como nós já vimos no Momento Enem um pouquinho para trás. Então a dependência entre o U e o I tem como um fator aqui multiplicativo que é a resistência elétrica do sistema. A resistência elétrica, eu gostaria que você pensasse muito como se fosse um equipamento. É o seu chuveiro, é a sua lâmpada, é o seu aparelho de som, é a sua televisão, o seu computador. São todos equipamentos que a gente coloca ali. A função típica de um resistor é pegar energia elétrica e transformá-la em energia térmica, efeito Joule. Ok? Então, um resistor de mote a gente pode pensar de cara isso daí. O resistor ele pega energia elétrica e transforma em calor. O seu chuveiro, né? O seu chuveiro basicamente funciona assim. Daqui a pouquinho eu comento um pouco melhor sobre a ideia do chuveiro. Beleza? Olha só. E a dependência de U versus I, se eu construir um gráfico aqui, eu tenho uma reta. Essa reta, ela é uma reta crescente, obviamente aqui, e por ela ser uma reta indica que esse resistor ele é um resistor ôhmico. Caso o seu resistor, por exemplo, seja assim, ó, imagina que a curva seja algo do tipo, o que eu vou ter aqui? Um resistor não ôhmico, um resistor em que quanto mais eu aumento a minha corrente, mais aumenta a minha DDP, ok? Então não vai ter uma resistência constante. Como é que você trabalha com isso? Trabalha para um único ponto. Muitas vezes a questão ela traz para um único ponto, ó. Eu quero esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui eu tenho uma certa corrente, esse ponto aqui eu tenho uma certa DDP, ok? Posso trabalhar com esse outro ponto. Aí eu vou ter várias resistências. Então o exercício pode falar que você quer trabalhar nesse próprio ponto e aí você encontra a resistência dele em específico. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Então, bem de boinha aqui, só para a gente constar, a unidade do U é o nosso volt, certo? V de volt ou volts no plural. A unidade do I para a gente é a nossa corrente, que é em ampere. E a unidade do R para nós é o ohm, ok? É o ohm que seria aí representado dessa maneira. Tudo bem? Belezinha? E a segunda lei? A segunda lei de Ohm ela vai me dar o caráter geométrico da minha resistência, certo? Então imagina que eu tenho aqui um resistor. Esse resistor seria um cilindro, simbolizei aqui como um cilindro. Ele tem um certo comprimento L, então esse L aqui seria o seu comprimento, ok? E ele tem uma área de secção aqui, ou um calibre, uma grossura desse fio. Então aqui eu tenho essa área aqui. E essa resistência dele pode ser calculada através de ρL sobre A. Quem que é esse ρ? Esse ρ é a resistividade. A resistividade ela é intrínseca para cada material, para cada tipo de material. Então se você estiver usando cobre, você vai ter uma resistividade. Se você estiver usando um alumínio é outra. Se estiver usando ferro vai ser outra. É um material, cada material tem a sua. E isso é dado. Tudo bem? L então o comprimento. O A vai ser a sua área. Só questão de sistema de unidades, sistema internacional, essa resistividade é ohm vezes metro no SI. Cuidado que em algumas questões os caras podem trazer essa resistividade em outras unidades não usuais. Melhor, não no sistema internacional, mas unidades mais usuais. Por exemplo, olha só, já vi alguns aí, me lembro um agora de cabeça aqui, da própria VUNESP, que é ohm milímetro quadrado
por metro, tá? Então, você vai ter que respeitar essas unidades. O seu L, o seu comprimento entra em metro e a sua área vai entrar em milímetro quadrado para que você consiga sair com a resistência em ohm. O Enem já cobrou algumas vezes, e saliento aqui, não a resistividade, mas a condutividade. A condutividade, ela é o inverso da resistividade. Condutividade é a letra sigma, 1 sobre ρ. Vamos pensar para ver se faz lógica. Aquele cara que tem uma alta resistência, aquele que tem uma resistividade alta, é um cara que conduz pouco, que tem uma baixa condutividade. É isso que essa equação nos diz. Ao passo que aquele cara que tem uma condutividade maior, ele apresenta uma resistividade menor. Grandeza inversamente proporcionais. Os metais, portanto, eles apresentam uma condutividade muito maior do que resistividade. Então, se você pensar a condutividade de um metal, é muito maior a condutividade dele do que a condutividade de um plástico. Certo? Porque o plástico, ele é um cara mais isolante, ele vai resistir mais. Beleza? Comparando valores, tipicamente, só para você ter uma ideia na cabeça, o material com maior condutividade que nós temos, ou seja, menor resistividade, é a prata, seguida do ouro e depois do cobre. Obviamente que eu não vou colocar fios de cobre perdidos pela cidade, né? Porque, primeiramente, fácil de roubar, né? Você já sabe que o pessoal faz furto aí de fio de cobre. O fio de prata, ele é caro, tem uma abundância menor no planeta. Ele é mais fácil de quebrar quando você movimenta o fio e também ele oxida muito facilmente. Então, por isso que a gente acaba utilizando, entre outras opções, o cobre. Belezinha? Até aí, tranquilo? Então, sempre lembra isso, né? Toda vez que eu tiver uma ideia de resistência, eu vou estar pensando em diminuir a passagem de corrente, tá certo? Então, olha só comigo aqui que interessante. Se a gente estiver mantendo a DDP, a nossa voltagem constante, estou mantendo o cara ligado lá em 220 ou em 110. O que eu vou fazer? Se eu quiser, né, olhando a primeira lei de Ohm aqui, hein? Vamos olhar a primeira lei de Ohm. Se eu quiser que eu aumente a minha quantidade de corrente passada por ali, eu vou diminuir a minha resistência. Ao passo inverso, que se eu diminuir a minha corrente, eu vou aumentar a minha resistência. É o que acontece com o seu chuveiro. Seu chuveiro aí no verão, tá calor, você não quer que a água esquente tanto. Se você não quer que a água esquente tanto, o que você vai fazer? Você vai colocar uma corrente menor. Colocando uma corrente menor, a gente vai acabar utilizando uma resistência maior. Eu tenho até aqui um chuveiro aqui, ó. Olha só, esse chuveiro tem uma chave seletora que ele vai dizer para você para onde que ele vai. Se ele vai para o verão, menor corrente, menos calor para esquentar a água. Então, dessa maneira, eu vou ter uma resistência mais alta. Fechou? Ao passo que no inverno, o que vai acontecer no inverno? No inverno, eu preciso que a água esquente mais. Então, se eu preciso que minha água esquente mais, eu tenho que deixar chegar mais corrente, mais energia na água. Então, dessa maneira, o que eu vou precisar? Ter uma resistência mais baixa. Então, a resistência no inverno é menor no chuveiro em comparado com o verão. No verão, a resistência é maior. Clássico de você ver situações desse tipo aí em questões do Enem. Outra ideia, agora toma um pouco de cuidado, né? Quando você tira um equipamento de uma tomada e coloca em outra, por exemplo, o cara é 220, você colocar ele em 110, você está afetando a voltagem. Automaticamente está afetando a corrente. Só que a resistência não mexe. Como eu falei no início da aula, né? No nosso encontro aqui, a resistência, pensa sempre ela como sendo o equipamento que você está colocando na tomada. Ok? Então isso é uma coisa bem importante para a gente poder analisar. Então se você tirar um cara do 110 e colocar ele no 220, eu dobrei a DDP. Automaticamente eu dobro a minha corrente. Ele vai funcionar loucamente e vai queimar logo depois. Tudo bem? Belezinha? Então tá bom. Vamos lá para a nossa associação de resistores. Então vamos lá. Primeira associação, associação em série.
Eu queria comentar com você aqui um pouquinho antes que eu tenho no circuito a ideia de um nó. O que é um nó? Então imagina aqui que eu tenho um fio e esse fio se divide em dois. Aqui é um nó. Esse nó vai fazer o quê? A corrente está chegando nesse nó, vai dividir essa corrente em duas partes. Não necessariamente iguais. Depende da situação. Se tiver a mesma resistência em cima e embaixo, divide igualitariamente. Lembre-se de novo. Aquele que tiver mais resistência tem menos corrente. Aquele que tiver menos resistência tem mais corrente. Tudo bem? Então, aqui é a ideia de um nó. A associação em série, ela não possui nó. Os resistores estão todos um ligado após o outro. Então, esse meu circuito aqui, ele continua para cá, continua para cá. E o que eu tenho de especial nesse circuito? Ele está sendo integralmente alimentado por uma DDP-U, certo? Uma voltagem U. E o que é interessante? O circuito inteiro é percorrido pela mesma corrente. Então, todo mundo que está associado em série tem a mesma corrente, certo? Porém, as DDPs vão se dividir. Então, aqui você tem um pedacinho, o 1, aqui você tem outro pedacinho, o 2, aqui um terceiro pedacinho, o 3. A soma desses pedacinhos tem que ser igual à DDP total que foi fornecida para o circuito. Quer ver um exemplo? Uma questãozinha da VUNESP aí que apareceu também, temos aí do Enem, temos FUVEST, bastante comum tipo de questão. O cara tem uma lampadinha de árvore de Natal, sabe aquelas lampadinhas de árvore de Natal bonitinhas lá? O cara tem que elas são todas associadas em série, ok? E eu tenho 100 lampadinhas daquela associadas em série. E esse sistema é ligado em 110 volts. Significa para mim, portanto, que cada lâmpada vai ser alimentada com 1,1 volt. 110 dividido por 100. Eu vou ter 1,1 volt para cada uma das minhas lâmpadas. Ok? Então, a associação em série eu consigo dividir a DDP. E dessa maneira, a resistência equivalente do meu sistema é igual a R1 mais R2 mais R3. Ou seja, eu estou somando todas as minhas resistências que estão ali em série. Beleza? Então essa é uma ideia bem interessante para a gente pensar na associação em série, que todo mundo tem a mesma corrente. As DDPs são divididas e a resistência equivalente acaba sendo a soma total. Na prática, no nosso dia a dia aqui em casa, nós não temos associação em série de resistores. Por que eu não tenho isso? Porque todos os elementos funcionam do mesmo jeito. Como assim, Mário? Eu tenho coisa 110 e 220. Óbvio, né? Todos aqueles que são 110 funcionam com 110. Todos aqueles que são 220 funcionam em 220. Eu não vou ter alguém funcionando com 30, outro com 40, outro com 5. Vai ser sempre com a mesma voltagem nominal que ele precisa. Tudo bem? Belezinha? Olha só, agora uma associação em paralelo. Então aqui eu tenho uma tomada, uma bateria, uma fonte, U, vai gerar uma corrente elétrica. E aí eu me deparo aqui com esse nó. Então aqui eu tenho nó. Quando eu tenho nó, na verdade o nó de entrada e o nó de saída, eu tenho que os meus resistores que estão ali entre eles estão em paralelo. Então olha só, como eu falava agora há pouco, a minha corrente chega aqui, parte vai para cima, parte vai para esse outro cara e parte vai para esse último. Então eu já sei que, diferentemente da associação em série, a associação em paralelo, ela tem que as correntes elas são somadas no fim de tudo. Ou seja, os elementos não ficam com a mesma corrente. Então, I igual a I1 mais I2 mais I3. Porém, todos os elementos vão ter o mesmo U, que nesse meu caso aqui é a DDP do meu próprio circuito, do jeito que está ligado aqui, tá? Bom, e a resistência, pessoal? A resistência equivalente, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e tende ao infinito, né? Porque eu vou ter vários aqui que eu posso colocar um monte. Na prática, a gente trabalha com 2 resistores muitas vezes, né? Ou pode fazer essa conta de 2 em 2. Se eu tiver esses dois aqui em paralelo, eu posso achar o equivalente desses dois
E depois, este que eu encontrei, faço em paralelo com esse último. Como é que ficaria? Produto pela soma. Certo? Essa seria a minha resistência equivalente. Tá certo? E um detalhe, olha só que legal isso aqui, hein? N resistores iguais agora associados em paralelo, hein? Isso aqui a gente tem muito na prova da VUNESP também e do Enem. A questão que eu me lembro que o cara colocava lá, você tinha 200 resistores em paralelo. Todos eles valendo, sei lá, cada um deles valendo 100 ohms. Qual que é a resistência equivalente? Você não vai fazer isso aqui, né? Nossa, vai ficar um caos. Você não vai também fazer isso aqui, 2 por 2, né? Seguinte, quando você tem N resistores idênticos, você vai fazer o seguinte. Eu tenho um resistor aqui, certo? Que é o R, cada um deles, dividido pela quantidade. Uma coisa extremamente importante é a seguinte. Toda vez que você associa resistores em paralelo, a resistência equivalente entre eles é bem menor do que a resistência dos mesmos em série. Quer ver um exemplo? Dois resistores, vamos lá, um de 3 e um de 6. Esses dois caras associados em série, quanto que dá? 3 mais 6, 9. E se eu tiver os dois em paralelo? Produto, 18, né? Sobre 9 dá 2. Olha lá, em paralelo deu 2, em série deu 9, né? Foi 9 que eu falei aí. E se eu tiver, sei lá, dois resistores de 10 em série? Vai dar 20. E em paralelo? 10 dividido por 2, 5. Beleza? Então, sempre a associação em paralelo tem menos resistência do que a associação em série. Tranquilo? Vamos para um exercício para ver como isso fica? Vamos lá. Vamos lá comigo, pessoal. A primeira questão que a gente vai fazer aqui hoje, né? A questão que vai representar tudo que eu falei até agora, é uma questão de 2019, ano passado. É uma questão muito boa do nosso Enem aí, ó. A seguinte ideia, ó. Ele fala assim, ó. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms. Coloquei aqui o nosso cabo. Que conecta a rede elétrica de 120 volts, ok? Que está aqui. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a R de 200 ohms, coloquei aqui, estão associadas ao mesmo circuito com uma televisão de resistência 50 ohms. Então, ó, aqui é a minha TV, ok? Essa é a minha TV e essas são as lâmpadas. A televisão funciona com uma tensão entre 90 e 130 volts. Então ela funciona entre 90 e 130. Quando você pega aí o carregador do seu celular, o carregador do computador aqui, por exemplo, vem isso aqui escrito ali na lateral, quer ver? Ó? Você tem isso aqui, ó, no carregador. Tem um carregador aqui. Se você conseguir ler aqui, né, é meio difícil para ler, ó. Esse aqui, por exemplo, está escrito assim, ó. Está escrito 100, 240. Ou seja, isso aqui ele permite você ligar em uma tomada entre 100 e 240 volts. Então ele aceita muito bem o 110 e 220, tá bom? Então a minha televisão ela funciona aqui. Fechou. Ele quer saber então o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Então como é que a gente vai pensar nessa ideia, senhores? Olha só, eu vou pensar na mínima situação de funcionamento. Qual que é a mínima situação de funcionamento? Que a minha televisão ela esteja alimentada com 90 volts. Então, que aqui passe 90 volts. E você concorda que a televisão está em paralelo com todos os outros resistores? Então, todos esses carinhas aqui, né, os que forem funcionar, obviamente, vão estar também a 90 volts de DDP. Show de bola. Mas a pergunta é, para onde vão os outros 30 aqui, ó? Porque esse meu sistema ele fornece 120, mas precisa chegar aqui 90. Para onde vão os outros 30? Vão ficar aqui, ó. Aqui vai ter que receber 30 volts. Então vamos lá, vamos fazer uma bagunça aqui, ó. Pega aqui comigo, ó. U igual a RI. Então eu já sei que esse I, né, esse U aqui é 30, perdão. O R é 10 vezes I. Então o I aqui vai ser, olha só, 3 amperes. E essa então vai ser a minha corrente total no circuito. É a corrente total do circuito aqui no caso. Beleza? Então se vai ser a corrente total do meu circuito, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter que ver o que esse cara está recebendo.
Olhando para esse cara aqui, o que eu tenho aqui de especial? Vamos achar a corrente nele? Vamos lá. U igual a RI. Qual que vai ser a corrente? O I da TV. Vamos pensar assim, ó. Qual que vai ser? 90 dividido por 50. Isso dá 9 quintos. Vou fazer a continha aí, ó. Tem uma calculadora perdida aqui, ó. 9 sobre 5. Isso dá 1,8. Então a minha TV ela já consumiu 1,8 ampere. Então você concorda que as lâmpadas vão ter que consumir o quê? Todas elas somadas? 1,2. Vamos lá. Cada lâmpada, vamos pensar em cada lâmpada. Quanto que cada lâmpada vai consumir? Quanto cada lâmpada vai consumir? Bom, a resistência da lâmpada ele falou que é 200. E elas estão associadas com 90 volts. Vamos lá. O igual a RI, I da lâmpada. Quanto que vai ser o I da lâmpada? O U, que é 90, dividido por 200. Vamos lá, simplifica aqui. 9 por 20 dá 0,45 ampere. Ok? Vamos de cabeça? Cada lâmpada precisa de 0,45. Então vamos lá, vamos ligar a primeira aqui, ó. Vamos ligar a primeira. 0,45 mais 1,8, 2,25. É menor do que os meus 3 que estão aqui. Vamos ligar mais uma então. Certo? Olha lá. 0,45, 0,45 dá 0,9. Mais 1,8, 2,7. É menor do que os 3. Agora, liga mais um. Põe mais um aí na jogada. Se ligar mais um, você vai ter quanto? 0,9 mais 0,45 dá 1,35. Mais 1,8, passou. Então você vai ligar somente 2 lâmpadas. Tá bom? Você vai então pensar no seu circuito como uma associação mista. Olhando as alternativas dessa prova, você fica com a letra B. 2 lâmpadas podendo ser ligadas aí na história. Quer ver? Ó, faz aqui a continha aqui comigo de novo, ó, pra você ter uma ideia. 0,45 mais 0,45 da outra, mais 1,8 da televisão, 2,7. É menor do que 3. Se eu colocar mais uma, aí eu ficaria com 3,15 e passaria do limite. Tudo bem? Beleza, então, senhores. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar aí mais um pouquinho de elétrica, colocar um pouco de aparelhos de medidas elétricas, colocar aí também alguma coisa de eletromag para a gente conversar. Beleza? Bons estudos para vocês. Nós estamos juntos aí nessa jornada toda. Fechou? Valeu, um grande abraço e até mais!